Eu quero juntar um testemunho junto com um texto, uma mensagem. Abra comigo Josué capítulo 1, versículo 1. Eu quero compartilhar junto com essa leitura um testemunho. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz assim: logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou Deus a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, e disse: Moisés, meu servo, morreu agora. Levanta-te, atravessa o Jordão, tu, todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém poderá resistir durante toda a tua vida, assim como fui com Moisés, assim eu estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar. Então somente ser forte e corajoso, para ter zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre em teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de agir conforme tudo que está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Seja forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que andares. Posso ouvir um amém? Eu quero compartilhar esse texto junto com o testemunho. Bom, o testemunho é o testemunho de quando eu e a Vivi fomos comissionados por Deus para evangelizar uma zona de prostituição chamada Bela Vista, aqui na cidade de Criciúma. Esse é o testemunho. Mas eu quero correr paralelo com o chamado de Josué. Primeiro, uma coisa importante: Josué substitui Moisés. Então, meu irmão, só para você entender a gravidade do negócio, é como se fosse assim: sai Cristiano Ronaldo, entra luva de pedreiro. Meu irmão, não é uma coisa simples, eu estou falando de Moisés. Olha que interessante, Deuteronômio 34 vai dizer que não houve nenhuma pessoa que demonstrasse tanto poder quanto Moisés, tampouco realizasse tantas obras maravilhosas do que Moisés à vista de todo o povo. Não houve. Eu estou falando de Moisés, que ele só abriu um marzinho. Tenta abrir um prato assim de sopa. Ele só abriu um mar, simples assim, Moisés. Você conhece a história, foi libertador de Israel das mãos do Egito, as 10 pragas. Você conhece a história. Moisés, um homem de Deus. Agora Moisés morre e entra Josué. E o texto começa dizendo: morreu Josué, morreu Moisés. Logo após a morte de Moisés, Deus fala com Josué. Então, olha que interessante, Moisés representa para mim e para você aqueles homens e mulheres que a gente admirou, que a gente observou, que a gente ouviu, que a gente ouve, que a gente admira, aqueles homens e mulheres que eram nossos inspirações, homens e mulheres que deixaram legados, que a gente diz um dia, não sei se você já fez isso, um dia eu vou pregar igual aquele cara. Eu via alguns pregar, eu dizia, e eu até tentava imitar o jeito de pregar na frente do espelho, para ver se dava certo. Homens e mulheres que a gente inspirou. Uau! E nós temos uma gama de pessoas que a gente pode se inspirar. Eu vou dizer algumas que foi inspiração para a minha vida. Por exemplo, homens como John Wesley, homens como Leonard Ravenhill, homens como Benny Hinn, Billy Graham. Homens que foram homens que tocaram nações. Quantos entendem o que eu estou falando? Heidi Baker, uma mulher que cuida de mais de 20 mil órfãos na África.
inspirações. Eu ouvi essas pessoas, a primeira vez que eu ouvi a Heidi Baker, ela pregar, eu fiquei assim, Deus, o que ela tem? E eu via homens como Judson de Oliveira, que é um pastor, um mentor, e eu vi esse cara pregar e dizia, ele fazia assim, oh boy, oh, e quando eu ia pregar eu tentava fazer também. E ele fazia ele orava numa língua estranha, eu queria repetir a língua estranha dele igual. Luiz Hermínio pregando, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, quem é esse magrelo? Meu Deus, que unção que esse cara tem. E eu dizia, eu vou pregar igual esse cara. E ele faz assim com o ombro, e eu queria fazer assim com o ombro. E é inspiração. E eu via os testemunhos. E ele dizia que ia na boca de fumo e pregava. E o outro, o Judson, ia para as prostitutas lá de Belo Horizonte. E eu ouvia aquilo tudo. E eu dizia, eu quero também. E aí vinha a Heidi Baker, dava testemunho. E eu botei minha casa à venda para ir para a África. Por quê? Porque ela foi para a África, ela foi com $1 no bolso, sentou na beira da rodoviária, veio uma pessoa, deu um dinheiro, milagres e sobrenatural. Ela orou e mais de 400 pessoas ressuscitaram. Aí eu comecei a orar por morto. Verdade, eu ia no velório, botava a mão assim de ladinho para não passar vergonha. Em nome de Jesus, levanta. Nunca levantou. Se levanta, pensa a correria. Até porque eu estava orando com muita fé, e até eu ia correr. É verdade, quantos mortos eu orei? Quando era assim, próximo, eu dizia, tira todo mundo, vamos orar. E eu orava, não ressuscitava. É porque Deus sabia que se ressuscitasse, eu ia botar o ministério do cara que ressuscita. Eu ia ficar soberbo, aí Deus não deixou. Mas era um coração, uma motivação, uma empolgação. Agora, olha que interessante. Morre Moisés. E Deus fala com Josué. Então, nós estávamos nesse coração, nosso coração estava inclinado para fazer o que Deus queria. E a palavra que eu quero liberar nessa noite é para os Josués que estão aqui, que se sentem pequenos ou limitados para viver aquilo que você vê pessoas vivendo. Os Moisés muito grandes, e a gente pensa, não, isso é para Moisés, eu não tenho, não, quem sou eu? Né? Lá de Barbacena, lá do Morro Estevão, quem sou eu? Na minha família é a menor. Eu sou um menino, numa família de um pai assassinado, uma mãe depressiva e estou no crack. Quem sou eu? Para vir aqui hoje, nessa noite, diante de uma multidão online e presente, ministrar amor sobre o nosso coração. Então, esses desafios, aí eu lembro que nós tínhamos uma sede, né? Guarda isso, muitas vezes alguns Moisés precisam sair da nossa frente, dos nossos olhos. A gente tem que começar a olhar para Jesus. Moisés precisa passar. A nossa dependência. Deus permite que Moisés saiam da nossa vida. Às vezes frustrações são de Deus. Decepções são de Deus. Porque Deus quer que você saia deste lugar e cresça. Por isso que Ele permite frustrações. Às vezes só a frustração vai fazer a gente viver o que Deus quer. Meu irmão, a desilusão não é de Deus, a desilusão é uma bênção. Do diabo é ilusão. Quando a gente está iludido que é o diabo, Deus é quando traz a desilusão e mostra a realidade. Então, Deus permite isso. E aí na época, eu lembro que nosso coração estava assim, não quero mais campanha de prosperidade. Estava cansado disso. Cansado de vir para a igreja 7 semanas da vitória, 7 semanas do milagre urgente, 7 semanas do impossível, ano da prosperidade, ano da multiplicação. Eu não aguentava mais. Era ano disso, multiplicação, era só campanha, era só vitória, era só teologia sem vida. E eu dizia para a Vivi, amor, eu quero algo. Eu não quero mais ficar nesse evangelho de só ganhar coisa. Ele já me deu tudo. Eu quero dar alguma coisa para Ele. Eu quero viver. Moisés viveu. Glória a Deus pela vida do Moisés. Mas eu sou Josué. Eu quero viver o que Deus tem para mim. E aí eu lembro que nós orávamos. A Vivi se converteu. E assim eu me converti. Ela era convencida. Ela ia na igreja só. Não era crente. Mas ia na igreja. Eu me converti. Aí eu me tornei o querubim da casa. Mas daí depois ela se converteu. Aí ela virou a serafina.
Não sei se existe. A versão feminina dos anjos. Ela virou. Meu irmão, ela cortou a televisão, cortou o cabo da antena. Ficou crente, meu irmão. Mas converteu de uma maneira, eu falei, passou de mim. Foi ali que nasceu as competições. Brincadeira. E ela começou a jejuar, e orar, e ver anjo, e ver demônio. E eu falei, Deus, mostra um anjo, um demônio pelo menos. Pode ser um demônio. Quer dizer, é uma experiência, né? Ana, eu vi um demônio, é uma experiência. Mas nem demônio, nem anjo, nunca vi. Disfarçar de gente eu vi uns. Mas assim, de verdade, nenhum. Aí a Vivi teve um sonho. E Deus fala muito com sonho com ela. Muito com sonho. E eu normalmente eu sonho, é o que eu comi. Meus sonhos, eles nem lembro muito. Mas ela, quando ela sonha, e ela sonhou, amor, tive um sonho. Qual foi, amor? Deus falou comigo que tem um lugar, eu vi um lugar de uma zona de prostituição. E assim, ó, Deus falou pra gente ir lá. Tu sabe onde tem uma zona de prostituição? Eu falei, não. Vai que é pegadinha. Aí falei, me disseram que tá. É no morro. Aí, vamos lá então, peguei o Versalhes, eu tinha um Versalhes, um endemoniado. Pegamos o Versalhes, subimos, na hora que eu cheguei no morro, ela começou, amor, aquele menino de azul estava no sonho, aquela menina ali de chinelo estava no sonho, aquela casa vermelha estava no sonho, amor, é isso aqui, eu sonhei com isso aqui. Eu falei, amor, então, vamos botar acampamento aqui, vamos cuidar. Aí as prostitutas iam se prostituir e deixavam as filhas lá de fora. Aí tu ia conversar com a menina, ela dizia assim, minha mãe está trabalhando. E aquelas meninas ali, vulneráveis à prostituição, ao abuso. Meninos e meninas na rua. E a gente falou, vamos montar uma equipe. Tem gente que congrega com a gente que é dessa equipe na época. Ia lá com a gente, nós ia lá. E a gente, um se vestia de palhaço, eu ia com um violão. E a gente fazia brincava com as crianças na rua. E começamos a evangelizar aquelas crianças. Eu lembro uma vez que nós estávamos na rua e choveu, a gente teve que sair correndo. Aí a gente foi pedir para uma igreja, que tinha uma igreja evangélica lá. E a gente foi pedir para usar o espaço que no sábado à tarde eles não usavam. E eles não deixaram. Não deixaram porque a Vivi usava calça e brinco. E aí não poderia usar o salão deles. Aí eu lembro que a Vivi estava conversando lá com os pastores lá. E uma menina, filha de uma prostituta lá, ela ouviu, saiu correndo, foi lá numa cafetina. Cafetina, para quem não sabe cafetina, a dona do bordel. E ela chegou lá e falou, olha, aconteceu assim, a dona do bordel mandou chamar. Falei assim, vocês querem um lugar para trabalhar com as crianças, é isso? Sim, pode usar aqui a zona aqui, pode usar o bordel. Meu irmão, os clientes passando, e a gente na mesa de sinuca, brincando com as crianças, fazendo desenho, tem fotos até hoje. Nós lá, conversando e discipulando, aonde? Porque a religião não abriu a porta, a dona do boate abriu a porta. E a gente começou a ter experiências pessoais. Não era mais Moisés agora não era mais o Mar Vermelho, era o meu Jordão. Eram as nossas experiências pessoais. E a gente começou a dizer, não, eu não quero. Aí a Vivi, ela ministrava louvor. Era líder do ministério de louvor da igreja sede. Dá até um negócio, não dá? Igreja sede. E Deus falou com ela, larga o púlpito, larga o microfone, eu vou te dar experiências. E ela largou o microfone e ficou 1 ano. Deus pediu para ela 1 ano, ela já contou esse testemunho. E ela começou a, todo sábado, cuidar das filhas das prostitutas. E as prostitutas começaram a vir, começaram a estar perto, a abrir seu coração. E olha que interessante, não é mais Moisés agora. Sabe, a frustração de ficar vivendo apenas de testemunho dos outros nos fez buscar os nossos testemunhos. Sabe, eu quero que você seja batizado nessa noite com uma santa indignação. Uma santa indignação, uma inconformidade. Não, eu não quero mais ver pessoas batizadas. Eu quero entrar na água para batizar pessoas daquela água. Eu não quero mais só ouvir falar que Deus cura. Eu quero orar por alguém e vai ser curado. Eu não quero mais ouvir falar que alguém aceitou Jesus. Eu vou falar do amor de Deus e alguém vai aceitar Jesus. Sabe, a minha oração
é que Deus levante Josué nessa noite. Homens e mulheres que dizem assim: não, Moisés, eu te respeito. E você não deve desrespeitar Moisés, porque olha que interessante: todo lugar que pôr a planta dos pés eu te darei, como prometia Moisés. Então Deus prometeu coisas para Moisés, que estava se cumprindo na vida de Josué. Não despreze os Moisés que passaram na tua vida, honre eles sempre, mas viva o que Deus tem para você. Honre sempre aqueles que passaram na sua vida, porque a promessa foi feita para Moisés, mas era Josué que estava vivendo agora, era a vez de Josué. Então olha que interessante, quando você começa a perceber isso, você começa a ter as vossas próprias experiências. Aí nasceu, através de um sonho, desse desejo, nasceu esse lugar, né? E olha que interessante, tinha semente já lá. Já tinha semente. Eu não fui jogar semente, eu fui regar algumas prontas. Eu lembro, já contei o testemunho da Yara. A Yara era uma das que trabalhavam nesse bordel, nessa boate. Olha que bordel, eu sou velho, né, gente? É coisa antiga, né? Ela estava lá, e eu lembro que eu sentei era um feriado, e eu lembro que eu fui jogar sinuca com o traficante, o dono do pico, tá ligado? É isso aí, né? Pá. E aí ele me chamou, depois do culto: vamos jogar um sinuca ali, pastor. E ele estava meio bêbado. Eu falei: eu vou, né? Vai que ele não gosta que eu digo não. Ele manda no pico. Aí eu fui jogar, entrei lá, sentei, pá, esperando a minha vez, a jogada, ganhei a primeira. Ele assim: isso não é crente? Eu falei: eu nem sempre fui. Então esse negócio de sinuca eu já dormi nas mesas. Aí eu não sou bobo nem nada, perdi a segunda. Vai que ele fica bravo. Aí jogando, olha, nós jogando lá. E eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na zona jogando sinuca com o traficante. Olha, gente, isso é lugar de pastor. Aí eu sentado aqui, a Yara, sentado, dois espaços de duas pessoas assim, a Yara com as roupas típicas, esperando o cliente. Aí o Espírito Santo: fala com ela. O que eu digo? A paz do Senhor? Como é que fala? Eu não sabia o que eu vou dizer, irmão. Mas já tinha uma semente, eu não sabia. Eu virei para ela, eu lembro que eu falei: o pai tem saudades de você. Eu perguntei: qual é o seu nome? Ela falou: Yara. Eu falei: o pai tem saudades de você. E ela começou a chorar, porque ela era desviada da igreja Brasa de Porto Alegre. Ou seja, alguém já plantou uma semente lá em Porto Alegre. Ela só estava fora do caminho. Eu agora estava vivendo algo que alguém já plantou. Então não despreze o que Moisés fez, porque às vezes você vai estar colaborando com aquilo que outros já fizeram alguma coisa. Quantos entendem o que o senhor está falando? Não despreze, mas você tem a sua experiência. Agora não era mais o Luiz Hermínio contando testemunho. Agora era eu vivendo um testemunho, uma experiência de falar de Deus para alguém num lugar inesperado. Era uma experiência. Aí eu lembro que o pastor Antônio Cirilo contou um testemunho, que uma vez ele foi na Argentina ministrar, e fecharam uma boate, uma zona de prostituição, e fecharam, a banda parou de tocar, o pastor Antônio Cirilo subiu no púlpito, pegou no púlpito, olha, na zona não tem púlpito, subiu lá e pegou o violão e começou: poderoso Deus. Começou a ministrar lá na zona, lá na Argentina. E de repente todo mundo começou a chorar. A presença de Deus desceu naquele lugar. E ele contando isso, e eu assim: que loucura. Deus, eu não canto igual a ele, mas me ajuda. E eu pensando, um dia nós estávamos lá em cima, eu com meu violão e com a minha voz semitonada, comecei: poderoso Deus, ao que está sentado. Comecei a cantar lá. E a igreja era entre duas boates. Então tinha uma boate pegando fogo aqui, outra aqui, e o fogo de Deus pegando aqui. E nós ministrando, e poderoso, terminou o culto. A dona da boate do lado esquerdo veio, fumando cigarro. Vem cá, essa música do poderoso aí que vocês cantaram, o poderoso, o tal do poderoso. Quem é o poderoso? O poderoso Deus, é uma música do Antônio Cirilo. Quem é Cirilo? Eu falei: não vai entender nada. Fui lá no carro, peguei o CD, música faixa tal. Daí ela foi lá, ela abriu o porta-malas de um Escort.
pessoal nem sabe o que é escort. O pessoal vai achar que escort é corte, que é, sei lá. Escort é um carro da Ford. Muito, muito top na época, inclusive. XR3. Agora eu vou trazer a memória. Levantou um tampão, tinha um amplificador da Pirâmide e alto-falante da Pioneer. Agora eu peguei um monte, meu querido. E ela levantou aquele tampãozão e meteu o poderoso Deus na boate, todo mundo ouvindo, e de repente a gente se olhava, a Vivi olha para mim, nós olhávamos para o outro e dizia: o que é isso? O poderoso Deus tocando aqui na zona. E não era o Cirilo. Não era o Cirilo. Não era o Moisés vivendo aquilo, agora era o Josué vivendo aquilo. Era uma experiência pessoal. E aí a gente olhou para o carro assim, ela estava assim, ó. Fumando, chorando, e o poderoso Deus pegando solto. Ela botou a repetir, as boates fecharam. Os clientes começaram a ir embora, desceu um temor de Deus naquele lugar. Nós vimos isso, nós experimentamos isso, nós sentimos a presença densa de Deus, constrangedora, apaixonante, porque uma insatisfação nasceu de viver o que Deus tem para mim. Deixa eu dizer, você tem uma vida só, não viva mais ou menos. E é interessante que o texto diz assim, tão somente ser forte e corajoso. Só que, irmão, para substituir Moisés, para viver, você tem que precisa de força e coragem, porque dá medo e fraqueza. Você não acha que não vai conseguir viver aquilo tudo? É muita coisa. Você se sente impróprio, incapaz, e está tudo certo. Por isso que nesse texto, por 3 vezes, Deus vira para Josué e fala assim: Josué, seja forte e corajoso. Sabe o que ele está dizendo? Eu te entendo. Não é para substituir Moisés. Não dá para substituir Moisés. Moisés é insubstituível. Não dá para viver o que Moisés viveu. Não dá para ser o que Moisés foi. Mas Josué, eu estou te levantando para você ser o que eu chamei você para ser. Eu estou te levantando para você viver o que você tem que viver. Não é o que outro viveu, é o que você vai viver. Na época aqui, na igreja que a gente congregava, ninguém estava na zona de prostituição, ninguém estava no presídio pregando, ninguém estava nesses lugares. Mas Deus falou: eu preciso que alguém vá lá. Moisés não estava aqui, então era nós. Deus falou com a gente, e eu não tinha que terceirizar. Eu não tinha que dizer: olha, então Deus levanta alguém. Se Deus falou com você, não terceirize. Se Deus falou com você, é com você. Por 3 vezes, seja forte. Quem precisa de força, irmão? Quem precisa de força? É quem está fraco. Quem se sente fraco aqui, recebe força, seja forte. E quem precisa de coragem? Quem precisa de coragem é quem tem medo. Quem está com medo aqui de viver alguma coisa que Deus está falando para você viver, receba coragem do alto para você. Força e coragem. Força e coragem para deixar o pecado. Força e coragem para deixar amizades que te levam para o mundo. Força e coragem para abandonar rodas de escarnecedores. Força e coragem. Precisou de coragem. A Vivi foi criticada porque ela deixou o púlpito, deixou o microfone, deixou os aplausos, deixou a visibilidade para cuidar de filho de prostituta, para ir para o presídio. Eu lembro que ela queria aprender a tocar violão, ela já contou o testemunho dela. E eu tentei ensinar por 4 anos dó, anota dó, e dava dó. Dó do violão, dó de quem estava ouvindo, dó da Vivi. E eu tentava, assim, aqui amor, aqui amor. E eu, não que eu saiba muito, mas eu ensinando ela nada. Um dia ela pegou o violão assim, ó, botou para o alto e falou: Deus, faz alguma coisa, faz um milagre nos meus dedos. E ela ia pregar na ala feminina, não tinha alguém para tocar violão, e as meninas do presídio diziam: a gente queria um louvor, cantar junto, que a gente queria cantar. E aí a Vivi não tinha alguém. Aí ela orou um dia em casa. Não é que Deus deu? Naquele mesmo dia ela ministrou à noite, só que ela aprendeu 2 notas. Milá, Milá, só descer 2 dedos. Milá, 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 Milá. E Milá, 30 músicas, Milá.
Todas as músicas que cantam em Mi lá, ela sabe, até hoje. Mas não pede si, fi, sustenido pior. Não pede essas coisas que aí não sabe, nada, não saía. Mas ela aprendeu 2 notas e foi. Ela entrou no presídio, ela conta que ela chega lá no presídio, aqui o violão, ó. As meninas, vamos cantar aquela música. Não, diante do trono não. É muita nota. Vamos ficar no jutsu, vamos ficar aqui no milá, que dá para ir com um monte de música aqui, ó. Milá. E ela no milá dela, dando dó. E ela foi, por quê? Porque havia uma insatisfação. Eu vou ficar esperando o pastor me ungir, levita. Meu Deus! Ai, não me dão oportunidade. Eu te dou 30 oportunidades amanhã de manhã. Não, irmãos, Josué não ficou assim. Eu quero o mar vermelho. Moisés abriu o mar vermelho, eu quero o meu mar vermelho. Não quero saber onde é que tem outro mar vermelho. Porque Deus usa, entendeu? Está todo mundo cantando worship, eu vou cantar worship. Tem identidade, faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Moisés abriu o mar vermelho, Josué abriu o Jordão. Josué derrubou muralha, Moisés não derrubou. Josué tem as muralhas de Jericó no currículo, Moisés não tem. Você vai viver experiências que os Moisés, que você foi inspirado, não viveram. Você vai viver a sua experiência. É isso que Deus quer, que eu e você venhamos a viver experiências pessoais. Experiências pessoais. Tão somente ser forte e corajoso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se sentir fraco, espera. Deus vai mandar alguém para falar com você. Ainda que seja uma mula. Gospel. Mas vai falar com você. Terminou o culto. Lá no Bela Vista. Terminou o culto. Eu estava desanimado, triste, angustiado, ferido, machucado, maltrapilho. Estava mal. Sei lá, vários motivos. Nunca vive outros motivos, porque a vida é maravilhosa. Deixa eu fazer o meu nome aqui, né? Eu estava lá, triste. Aí veio a Neide Paulistinha. Pelo nome, não tem problema, pode falar. Ela deixou. A Neide me procurou. A Neide era uma funcionária da casa. Entendeu? A Neide ia todo culto. Quinta-feira ela estava lá, aleluia, glória a Deus. Estava lá no culto. Terminou o culto, ela me procurou. Pastor, pois não, Neide? Assim, essa madrugada passada, Deus me acordou para orar por você, às 3 da manhã. Como que tu tem certeza que foi Deus? O diabo não ia me acordar para orar. Toma, distraído. O diabo não ia te acordar para orar. Eu levantei uma prostituta e orei por você, pela tua casa, pelo teu casamento. Orei pela tua filha. Orei para Deus guardar vocês, para vocês não desistirem da obra que Ele colocou para fazer aqui. Deus levanta uma prostituta para orar pela gente. Deus levanta uma mulher da vida para interceder e nos encorajar. Então, irmão, talvez eu seja pequeno para você, mas ouve uma palavra de encorajamento desse encorajador nessa noite. Seja forte e corajoso. 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 Recebe isso agora no seu coração. Seja forte e corajoso. Naquilo que Deus deu para você, seja forte e corajoso. Deus vai levantar pessoas para te encorajar. Vai te encorajar. E Ele diz, só apenas deixa o livro da Torá no seu coração, não se afasta da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A lei de Deus não são regras para mostrar quem manda e quem obedece, mas para mostrar quem ama. São regras, são talhas de amor para aqueles que obedecem. São pedagógicas, são protetoras, são receitas de vitória e êxito. O texto diz, o texto diz que você vai ser bem sucedido em tudo se obedecer a palavra. A palavra não é para castigar, a palavra é para nos abençoar.
Então, obedeça o que Deus tem dito. Escute o que eu vou dizer. Eu ouvi isso ontem de um amigo. Ele falou o seguinte: escute, aonde a fé não alcança, a obediência conquista. Às vezes a nossa fé não alcança algumas coisas, e eu nem entendo por que Deus pediu, mas a obediência vai conquistar esse lugar que Deus tinha para mim. A fé não alcança, mas a obediência conquista. Então obedeça o que Deus tem. Eu gosto muito daquele missionário, um evangelista chamado T.L. Osborne. Tem muitos livros, é uma boa leitura. E ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte: perguntaram para ele, como é que você ouviu Deus para pregar em 130 países que você pregou no mundo? E ele respondeu: eu não ouvia Deus. Como assim não ouvia Deus? Deus não mandou tu ir? Não. Como é que você foi então? Está na Bíblia, ir de pregar o evangelho. Eu fui. Tá, então tu não perguntou qual país? Não. Eu dizia aquele país precisa, eu pegava a passagem, comprava e ia. Tá aí, nunca você ouviu um anjo, um querubim, alguém assoprar, é isso que te digo. Não, nunca. A Bíblia falou para mim e eu obedeci. Quantos recebem assim, diz o Senhor? A palavra diz assim, diz o Senhor: obedeça o que ela está falando. Você vai ter experiências pessoais do que Deus quer que você viva. É interessante, ele fala: não temas, não te apavores, porque eu sou contigo por onde andar. Olha que interessante. As nossas limitações são matéria-prima para Deus. São matérias-primas para Deus. Mas eu quero ler um texto, antes de encerrar. Abra comigo o Êxodo 33, por favor. Versículo 9. Êxodo 33, versículo 9. Olha o que diz. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, a tenda aqui é a tenda do encontro, irmãos, onde Deus falava com Moisés. Escute. Quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à frente da tenda, todos se ajoelhavam em frente às suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto em terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, que servia Moisés, não se ausentava da tenda. Escute. Josué era auxiliar de Moisés. Moisés entrava na tenda para falar com Deus face a face. Você tem noção do que é isso? Não, não tem, nem eu tenho. Mas imagina Deus falar face a face com você, como um amigo. Como um amigo fala com um amigo. Era o que Moisés vivia. Aí Moisés ficava na tenda, Josué ficava na porta. Moisés entrava, Josué ficava ali. Moisés está ali, está falando com Deus, está face a face com Deus. O que Moisés está vivendo? Aí Moisés saía para o acampamento. Bora, Josué. Eu quero entrar um dia aí. Eu nunca te busquei, Moisés. Eu nunca quis o que tu tem, Moisés. Eu sempre quis o que tu buscava. Eu sempre quis o Deus que tu servia. Eu não quero ter, Moisés, o que tu tem. Eu não quero viver os teus sonhos. Eu quero experimentar o que tu experimenta. Meu interesse, Moisés, não está em ter um ministério parecido com o teu. Meu interesse é falar face a face como tu fala. Meu interesse é ser amigo. E eu lembro que a única coisa que eu pedia nas minhas orações
era: Deus, me deixa ser teu amigo. Eu quero encontrar o que esses caras encontram. O que é que o Luiz Hermínio viu que deixou ele assim? O que é que o Judson experimentou que deixou ele assim? O que é que Heidi Baker experimentou que deixou ela assim? O que é que esses homens experimentaram para largar tudo e te servir? O que é que eles viram que eu não vi? E eu dizia: Deus, eu preciso te ver. Eu quero te experimentar. Aí eu ia para o meu quarto, fechava a porta, pegava o violão, 2 notas também, 3 no máximo. Ia lá e dizia: Deus, é isso aqui, ó. Os irmãos me chamam de colher de pedreiro. Eu arrebento todas as cordas. Eu não sou músico. E eu dizia: é o violão segredo, eu não sei, mas eu quero te conhecer. Eu quero ser teu amigo. Eu quero que tu fale comigo. Foi assim que Deus deu o sonho para Vivi. Foi assim que eu estava numa sexta-feira à tarde em casa e Deus fala: levanta e vai para o presídio. Foi assim, um dia à tarde, Deus falou comigo. Não era mais o Moisés ali do quarto, era eu, com Deus. E Deus falando ao meu coração, eu tendo a minha experiência pessoal com Deus. Eu não sei você, mas eu não quero saber, eu não quero copiar ninguém. Eu não quero ter um ministério parecido com o de ninguém. Tem muita gente que fala para mim: tu já viu o ministério tal? Vai lá, cara, vai lá ver como é que faz, vai lá ver como é que faz. Não, eu não quero ver como é que faz. Eu quero ouvir o Deus que eles também ouvem. Eles têm acesso, eu também tenho acesso. O que Deus quer fazer com Criciúma? Eu não quero saber o que Deus está fazendo, um avivamento lá no Nordeste, lá nos Estados Unidos, lá na faculdade. O que Deus quer fazer aqui em Criciúma? O que Deus quer fazer aqui no meu bairro? O que Deus quer fazer nessa cidade? Eu quero saber. Eu quero saber o que Deus quer fazer aqui. O que Deus quer fazer comigo. Quer saber? Eu tenho uma notícia para você. Daqui a 120 anos, todos nós, é uma estatística, 100% de nós vamos estar mortos. É flores em vida. Experiência pessoal. Aí nós recebemos aqui uma menina, procurou a gente no final do culto. Linda. Uma menina linda, com um convite na mão. Eu falei: que foi? Vocês não lembram de mim? Só: olha, desculpa, não, eu era uma das filhas das prostitutas. Há 17 anos atrás vocês falavam comigo. A semente brotou, eu vou casar, eu vim trazer o convite de casamento. É pessoal. Uma moça, menina, talvez ela até está aqui. Uma menina procurou a gente e falou: pastor, aquele sopão toda quarta-feira no Renascer, pastor, era a única refeição que eu tinha. Nós fazíamos sopão no Renascer para 300 crianças, toda quarta-feira. Há anos atrás. A menina procurou, ela congrega que a gente dava, era a única refeição da semana que eu tinha à noite. Eu não tinha outra refeição, era aquela sopa. Eu vim aqui agradecer por aquela sopa. Ninguém falou assim, diz o Senhor. Eu só fiquei insatisfeito com uma vida de ganhar prosperidade, bênção e vitória. Eu fiquei insatisfeito com essa vida de vir receber um passe, uma bênção, um negócio e ir embora. Eu fiquei insatisfeito com isso. E eu não quero viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Se Deus disser: volta para dentro de casa, cuida só da sua esposa e dos seus filhos, larga tudo, eu obedeço, porque é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é a obediência. É onde Deus quer que eu esteja. Mas se Ele não fala isso, eu vou para onde Ele quer que eu vá. Eu vou para onde Ele quer que eu vá. Quando a gente veio comprar isso aqui, o Renan me chamou e falou: pastor, assim ó, não sei. Mas se Deus está falando contigo, vai nessa tua força. Aí quando deu certo, a gente começou a andar, ele falou: olha, me chamou e confessou: aquele dia eu achei que era loucura, mas eu estou vendo que Deus está no negócio mesmo. E agora não só a gente está pagando isso aqui, como a gente está construindo o social, mais do que aquilo. Meu irmão, eu não vou parar na minha limitação. Que Deus me limite, que Deus me pare, que Deus te pare, mas que você não pare na sua limitação. Ei, quantos aqui tem inspirações, pessoas que te inspiram?
Escuta, em nome de Jesus, deixa Moisés de lado, honra Moisés, mas vive a tua experiência. Vive a tua experiência. Deus chamou você. Deus chamou você. Deus chamou você. Deixa eu resgatar aqui. Olha que interessante, a Vivi ministrou sobre poços, né? Era uma mensagem que eu ensinei para ela. Não, estou brincando. Ela ministrou sobre poços entulhados. É interessante que Isaac chega para os poços antigos dos seus pais. Eu achei interessante isso. E ele dá um nome que o pai deu. Se o meu pai chamou esse poço de perdão, eu vou chamar de perdão. Ela respeitou o legado deixado nos poços. Deixa eu dizer uma coisa, sobre mim e sobre a Vivi. Tem uma chamada para o órfão, para a viúva, para o perdido, para a prostituta, para aquele que ninguém quer. Tem sobre nós isso. Deus colocou isso sobre nós. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Deus quis. E nessa noite, eu quero orar pelo Josué. Por aqueles que dizem assim, eu quero ter as minhas experiências com Deus. Isso não é egoísmo. É uma insatisfação santa. Eu falei, eu quero ter essa experiência. Uma vez a gente foi ministrar com os transexuais aqui na avenida. Os travestis, a gente foi lá ministrar. Eu não fui, porque para não espantar muito. Foi a Vivi mais outra irmã. E começou a ministrar. E o amor de Deus veio. E um dos travestis falou, eu vou fazer um show hoje. Numa boate. Às 3 da manhã, quero te convidar. Convidou a Vivi. Fui eu e a Vivi no show da drag queen. De mão dada. Eu fui com uma camisa. Só Jesus salva. Aí na hora que a gente chegou, a Vivi foi lá. O que ia fazer o show estava lá no carro. A Vivi chegou. Ai, amiga, tu veio? Eu estou nervosa para apresentar o show. E nós no show. Cada lugar que a gente já se meteu. Não, eu não fui ver show. Tinha alguém ali que Jesus ama. Tinha alguém ali que Jesus ama. Eu lembro que eu tinha um conhecido que estava lá. Ele me viu e falou, desviou? Eu falei, não, fica tranquilo. Estou crente, minha esposa está aqui, ó. Experiências. Quem vai? Josué. Moisés saiu da frente para você seguir. Tem muros para cair. Tem experiências pessoais para viver. Eu não sei você, mas um dia eu vi uma mulher se entregar para Jesus de verdade. E Deus usou ela. Ela escreveu um livro chamado Mulheres Improváveis. Essa Lady aqui que vocês veem, essa Lady. Porque ela é Lady, né, gente? Ela é bonita, estilosa. Eu passo vergonha perto dela. Ela que me veste, gente. Quando eu estou bem, é ela. Quando eu venho mal ajeitada, é que ela não viu. Teve um sonho que partiu, veio de uma indignação. Se você está feliz assim, acomodado assim, está tudo bem, glória a Deus. Mas se você está assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero chamar só o Josué, só aqueles que são Josué. Você fala assim, Deus, irmãos, há muito tempo eu não chamo ninguém aqui na frente. Você sabe, quem congrega aqui sabe. Mas hoje eu queria chamar aqueles que falam assim, Deus, o pastor está queimando aqui, ó. Eu preciso, e eu estou falando especificamente para pessoas que têm chamado para as prostitutas, para os vulneráveis, para lugares que ninguém quer estar. Estou falando especificamente por isso. Eu queria orar por você. Os irmãos, uma adoração aqui.